banqueiro aí do Private da XP. E hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui com o nosso time de Wealth Planning, com o Renato Folino, que é uma pessoa aí bastante experiente aí no mercado, mais de, acho que 30 anos aí de mercado financeiro. Passou por grandes instituições, né, o Unibanco, depois o Itaú Unibanco, o UBS, agora conosco. O Gabriel, que está compondo o time também, já recentemente veio fazer parte do time aí de Wealth Planning, junto com o Renato Folino. Tem uma experiência vasta também nesse mercado de Wealth Planning, mais em escritórios de advocacia. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo para apresentar algumas possibilidades, estruturas de planejamento sucessório, planejamento fiscal. A gente entende bem o quanto é difícil hoje criar e constituir um patrimônio. E pensar na perpetuidade, hoje ela traz uma dificuldade adicional, né? Ou seja, fazer com que esse patrimônio seja usufruído da melhor maneira pelos herdeiros, pelos sucessores. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo, falando um pouquinho de algumas estruturas aqui locais, estruturas também em seguida internacionais, e fica aberto aí a possibilidade de perguntas aí no Q&A. A gente vai tentando responder ao longo aí da apresentação. Então, vamos lá. Folino, está contigo a bola aí. Obrigado, Amar. Bom dia a todos. Legal estar aqui com você, com o Gabriel. Vamos bater um papo com todo mundo aqui, discutir algumas questões relacionadas a esse ponto aí de planejamento patrimonial, que é, sem dúvida nenhuma, talvez o grande desafio das famílias, a gente tentar organizar um pouco toda essa estrutura patrimonial que foi adquirida ao longo do tempo, e tentar deixar isso mais organizado para a próxima geração. Eu brinco um pouco que família é uma coisa que cresce em progressão geométrica, né? Então, são 2, depois são 4, aí 8, aí 16, aí 32, isso vai indo, uma hora são 150 pessoas que, em tese, se suportam naquele patrimônio familiar. E o se suportar aqui, gente, não é com esse conceito de acomodação, não. Que esse patrimônio possa servir à família, né, as próximas gerações da família, como serviu as gerações anteriores, os projetos, esse tipo de coisa. E toda vez que esse patrimônio cresce numa velocidade inferior à velocidade que cresce a família está perdendo, né? Porque você está diminuindo a capacidade de atender os membros da família. Então, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês alguns caminhos que são possíveis, o que a gente consegue olhar para tentar tornar mais eficiente esse relacionamento da família com o patrimônio. A gente vai perceber aqui ao longo da nossa conversa que não existe nenhuma caixinha mágica que vai resolver todas as questões, né? Até porque os objetivos são diferentes, as famílias são diferentes, o patrimônio é diferente. No Brasil, muitas vezes, o que funciona para um certo tipo de patrimônio não funciona para outro tipo de patrimônio. O que funciona para o patrimônio fora do Brasil não funciona para o patrimônio do Brasil e vice-versa. Então, a gente tem que sempre tentar buscar encontrar o quebra-cabeça de cada um de vocês ou de cada uma das famílias, ajudar a encontrar essas peças e encaixar da maneira correta. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Então, a gente vai falar de várias coisas aqui, mas espero que seja bastante interessante, que vocês aproveitem bem a conversa aqui que a gente vai ter ao longo dessa hora. Vamos lá. Então, acho que a ideia, Folino, a gente dividir um pouquinho aí os assuntos. Como você mesmo pontuou, não tem, acho que uma solução mágica aí. Mas a gente fala um pouquinho das estruturas aqui possíveis, né? Locais, eu acho que a gente tem que entrar caso a caso, né? Esse é sempre um ponto que você frisa bastante. Mas a gente entrar um pouquinho em algumas possibilidades de estruturas locais, né? Que fazem sentido, trazer aí para uma conversa e que podem ser soluções aí para os nossos clientes. Legal. Você sabe que é muito comum, já entrando um pouco aqui na questão das estruturas,
É muito comum a gente conversar com as pessoas em relação a esses assuntos e uma das primeiras coisas que vem na conversa são as estruturas das holdings patrimoniais, né? Isso é uma estrutura muito usada pelas famílias para poder organizar esse patrimônio. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma dessas peças desse quebra-cabeça que a gente está falando aqui, sem dúvida. Eu acho que a holding patrimonial ela acaba tendo algumas vantagens em relação a algum tipo de patrimônio, mas ela não é aquela caixinha mágica que vai resolver todos os problemas, ou seja, ela não serve para tudo. Eu vou dizer aqui por que não. Eu acho que ela funciona muito bem, primeiro como uma grande organizadora de patrimônio, né? Porque, no final das contas, se você tem um patrimônio muito disperso, principalmente quando a gente está falando daquele patrimônio que eu gosto de chamar do não dinheiro, os imóveis, as participações societárias, que você tem em negócio da família, a holding ela acaba organizando tudo isso e facilitando o seu planejamento sucessório. Né? Se você tem 2 ou 3 filhos e um patrimônio imobiliário bastante disperso, 2 ou 3 empresas, na hora que você vai pensar em dividir isso para a próxima geração, as coisas têm valores diferentes, têm momentos diferentes, então como é que você faz para colocar isso aqui para um, isso aqui para outro? Eu estou colocando menos, tenho que compensar com outra coisa, mas daqui 6 meses aquilo que valia mais hoje já vale menos. É um eterno, constante desafio você poder equilibrar essas coisas. Então, a holding ela acaba ajudando muito nessa organização, porque a hora que você usa a holding como esse guarda-chuva, do ponto de vista pessoal, aquele patrimônio seu que era bastante disperso, ele vai se resumir numa única coisa que é cota de participação numa empresa. Né? Essa empresa holding vai ter todo o seu patrimônio. Na hora que você pensa em sucessão, você só tem um ativo, que é a participação numa empresa. Fica muito mais fácil você dividir e provavelmente os seus filhos, os seus herdeiros serão sócios dessa empresa, com tudo que está embaixo dela. Não importa quanto vale cada coisa individualmente. Então, isso ajuda bastante. Além dessa questão da organização e da facilitação do processo de sucessão, você tem a questão tributária. Muitas vezes, quando é muito comum as pessoas terem imóveis que tenham aluguel, que geram renda, e essa renda ela tem uma tributação na pessoa física, né, o aluguel, quando você recebe esse aluguel na pessoa física, a tributação é maior do que se esse aluguel fosse recebido por uma pessoa jurídica. Você paga aí 27,5% de imposto, na tabela progressiva do imposto de renda, com a alíquota máxima de 27,5%, quando você recebe esse aluguel da pessoa física. Mas se você tiver esse mesmo aluguel sendo recebido por uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial, normalmente tributada pelo presumido, você vai pagar um imposto aí perto de 14,6%. Então, quase metade do imposto que você pagaria. Aliás, há 2 semanas atrás teve 2 semanas, acho que até antes disso, 10 dias atrás, teve uma decisão que eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas muito importante em relação a essa questão dos imóveis dentro de uma empresa, de uma holding patrimonial. Eu vou só avançar um pouquinho, porque eu acho que é interessante falar isso. A gente sempre falou que a holding funciona muito bem quando a gente está falando de imóveis de aluguel, né? Porque realmente você tem um benefício fiscal na renda. Mas quando o imóvel era um imóvel que você venderia, na prática, talvez fosse melhor se deixar na pessoa física, porque você pagaria ganho de capital de 15%, né? De 15% a 22,5%, mas considerando ali que no começo da faixa 15%. E se esse imóvel tivesse para uma empresa, normalmente ele estaria contabilizado ali no ativo imobilizado, aí você pagaria 34% de imposto sobre esse ganho. Sempre teve aquela discussão se você poderia jogar o imóvel no estoque da empresa, porque se você era uma empresa de administração imobiliária, compra e venda, você poderia colocar no estoque, não precisaria ser no ativo imobilizado. Colocando no estoque, a hora que você vendesse, essa renda entraria naquela regra da presunção do lucro, e aí você pagaria algo em torno de 6,9%. Isso também era possível fazer, muito melhor do que os 15%. A questão é que era meio que, não vou dizer pacificado, mas o entendimento comum era que você só poderia colocar no estoque os ativos que estavam disponíveis para venda. Aqueles ativos que estariam alugados, os imóveis alugados deveriam ficar lá embaixo no ativo imobilizado. Eventualmente, você poderia reclassificar isso, mas era muito limitado, a Receita poderia questionar essa classificação. E a semana passada, teve uma solução de consulta, o COSIT, dizendo, que da Receita, a própria Receita se manifestando, dizendo que não, que você pode classificar mesmo imóveis alugados como estoque, que é muito bom, tá? Porque você consegue aí sim ter uma vantagem tributária não só para os imóveis que estão alugados, mas para aqueles que eventualmente você poderia vender em algum momento, mesmo estando alugados. Então, agora,
se você tiver uma empresa que tenha como objeto social administração imobiliária, compra e venda de imóveis, tudo que é imóvel pode ser contabilizado no estoque. Você vai continuar tendo o benefício fiscal do aluguel e você vai ter o benefício fiscal de pagar menos imposto na venda. Claro que isso é meio não é assim, não é tão direto, porque na prática, esse 6,9 da carga fiscal que você teria da venda do imóvel incidiria sobre o valor da venda. É importante dizer isso. Ou seja, você não desconta o custo de aquisição do imóvel. Se esse imóvel estiver lá embaixo, no ativo imobilizado, você paga 34 só sobre o lucro. Então, vamos imaginar que você comprou um imóvel por 10 e vendeu por 11, talvez seja melhor que ele estivesse no ativo imobilizado do que no estoque. Porque no ativo imobilizado você vai pagar 34 sobre 1, que é o ganho, e lá em cima você vai pagar 6,9 sobre 11, que foi o valor da venda. Mas, de uma maneira geral, essa solução de consulta facilitou muito esse processo de classificação contábil dos imóveis, né? Então, imóveis muito antigos, por exemplo, não tenha dúvida de que é melhor que ele esteja no estoque, porque praticamente o custo de aquisição dele é zero. Então, é melhor que você coloque lá que você vai pagar menos imposto. Então, é uma novidade aí que seria importante a gente começar a perceber. Eu não queria fugir muito do assunto, só voltar, mas isso foi uma coisa importante dentro da holding. Então, ou seja, a holding funciona para isso, né, para você organizar, para você ter uma certa eficiência fiscal e para você pensar em planejamento sucessório. Mas ela não funciona, desse mesmo ponto de vista tributário, para ter o dinheiro, né, para ter o... Boa, tem até uma pergunta nesse sentido que eu ia fazer, acho que vale explorar. Então, para ter dinheiro na holding, ela é muito mais cara, a renda financeira ela é muito mais cara no ponto de vista tributário na empresa do que na pessoa física. Aí é o contrário da renda imobiliária. A renda financeira, quando é oferecida por uma empresa, por uma PJ, ela é tributada por aquela PJ, normalmente o presumido, ela é tributada a 34%, né? Porque receita financeira não é receita operacional. Então, ela não entra naquela continha da presunção do lucro. Você vai tributar 100% da receita, 25% de R, mais nota de contribuição social que dá 34%, e ainda tem a discussão de PIS e COFINS sobre receita financeira, que pode chegar isso a 38% ou 39%. Então, não é muito interessante você ter ali dentro. Por isso que o interessante é que você faça os investimentos financeiros na pessoa física, porque no limite você chega aí numa alíquota de 15%, né? Muito menor, menos que a metade dessa tributação. E aí você tem outros caminhos aqui, fora do ambiente de holding, para poder organizar o teu patrimônio financeiro, buscando essa mesma eficiência que você tem através da holding para o teu patrimônio não financeiro, entendeu? Bacana. Certo. O Folino, estão comentando que está um pouco baixo aí o teu som. Aí, você pode aumentar aí o volume. Bacana. Já está meio que no limite aqui, mas vamos ver se eu melhoro aqui. Legal. Melhorou. Melhorou. Maravilha. Acho que essa... Vai lá, Gabriel. Desculpa, só um ponto imagina. interessante antes da gente mudar de tópico aí ainda sobre as holdings, é que de fato ela muda a relação familiar para uma relação societária, né? E aí traz um rol grande aí de possibilidades para regular essa relação societária que eu não teria, por exemplo, num caso em que familiares são donos de um imóvel em condomínio, né? A gente não consegue regular essa participação no imóvel como condôminos, mas a partir do momento que a gente concentra, por exemplo, o patrimônio imobiliário dentro de uma holding, os familiares passam a ser sócios. E aí a gente consegue, sim, trazer uma série de regras de governança corporativa e familiar que vai aí trazer umas possibilidades muito, muito vantajosas. Então, a gente consegue ter um acordo de cotistas ou de sócios, né? A gente consegue ter um estatuto ou um contrato social bem desenhado e aí prever regras de tag along, drag along, para vender junto, vender separado, qual o preço que eu posso vender a participação, se eu admito ou não a participação de não consanguíneos nessa estrutura, né, de cônjuges ou não, se eu não admito. Então, essa é uma outra vantagem também que a holding traz para esse tipo de organização patrimonial, muito, muito interessante, poder regular as relações familiares e transformar essa relação familiar numa relação societária, e aí pautada pelo Código Civil, pela lei das SAs, enfim, bem mais robusta em relação a isso, e sempre é bom ter regras claras aí para esse relacionamento entre sócios. Eu acho que o Gabriel está trazendo um ponto aqui, gente, fundamental, que é o seguinte: essas decisões de que estrutura usar e quando usar
eu até forcei, a minha fala aqui foi muito mais forte em relação à holding, vocês perceberam na questão tributária, mas nunca, a decisão nunca pode ser exclusivamente sobre uma coisa ou outra. Quando a gente fala de estruturas patrimoniais eficientes, a gente tem que olhar tudo. Se ela funciona do ponto de vista tributário, se ela é ótima do ponto de vista de governança, como o Gabriel muito bem colocou aqui, como é que ela resolve a questão da sucessão, a questão da proteção patrimonial, então, tudo isso se conversa o tempo todo. Então, essa questão, não faz sentido você ter dinheiro dentro de uma holding, não faz sentido você ter dinheiro dentro de uma holding olhando exclusivamente a questão tributária. Mas, muitas vezes, você tem outras questões dentro da família muito mais importantes do que a questão tributária. Você pode ter pessoas que são perdulárias, pessoas que são incapazes, que não podem, não tem condição necessariamente de tocar um dinheiro que esteja no nome dela diretamente. Então, a holding, com essa estrutura de governança que o Gabriel colocou aqui, ela acaba sendo um porto seguro para a família, para poder proteger o patrimônio familiar, muitas vezes da própria família. Mas aí eu vou pagar um pouco mais de imposto. Ok, mas talvez esse pouco mais de imposto que você vai pagar é o custo da tranquilidade, né? É o custo de você deixar o negócio de uma estrutura mais robusta, que proteja o patrimônio da família, vai ter um custo adicional, mas é para você conseguir colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Isso não é preto no branco, né? Isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Não é. Como eu disse aqui, o caso a caso aqui, ele faz parte da nossa conversa. Porque o que é bom para você não é bom para o seu vizinho, entendeu? E vice-versa. Então, cada um precisa olhar direitinho essas questões. Então, não dá para analisar essas estruturas exclusivamente do ponto de vista tributário, exclusivamente do ponto de vista sucessório, exclusivamente do ponto de vista societário, de proteção. Tudo isso tem que se conversar o tempo todo para a gente chegar num desenho que faça sentido. E muitas vezes, gente, o cobertor é curto. Você vai ter que escolher o que faz mais sentido, o que mais te incomoda, o que é mais importante para você. É o tributário, é o sucessório, é o societário, é a governança. Então, muitas vezes as decisões precisam ser tomadas para falar, tudo bem, eu vou pagar mais imposto, mas eu vou estar mais tranquilo, porque está mais protegido. Ou não preciso de proteção, eu quero pagar menos imposto, então eu vou fazer de um outro jeito. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser falado, tem que ser conversado o tempo todo. Não, bacana, até porque é importante até frisar bastante essa questão, esse tipo de solução ou de soluções propostas, a gente tem algumas diversas perguntas aqui, ele vai muito no âmbito individual, né, da situação específica aí de cada cliente e família, né? Então a gente fala hoje até de uma forma mais generalizada, né, e para eventualmente depois avançar em conversas mais individuais, né? Até nesse ponto, fui emendando também uma pergunta que pediu para explorar as desvantagens dos investimentos financeiros em hold, acho que você já o fez, mas se constituir um fundo exclusivo ou um fundo de previdência, exclusivo de previdência, se ele constituiria como parte de solução aí desse planejamento. Acho que sim, Omar. Esse, na realidade, é aquela história. A gente vai abrindo essa manta, né? Então, a gente está falando aqui de holding para aquele patrimônio menos líquido, né? Imóveis, empresas, tá? E aí, já que o dinheiro não é muito eficiente para você deixar dentro da empresa, naquela poupança da família, o que eu posso usar para pensar também em sucessão, proteção patrimonial, em planejamento tributário, para o dinheiro? E aí vem na cabeça, e é o que normalmente as grandes famílias utilizam, são essas estruturas, ou de um fundo exclusivo fechado, ou de uma estrutura de previdência privada, né? Acho que o fundo exclusivo fechado, ele tem uma característica, não é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Mas só para a gente poder ter na cabeça, ele tem as características muito parecidas com a holding, no sentido de organização patrimonial, que, de novo, ele também é um grande guarda-chuva, só que, nesse caso, ele é um grande guarda-chuva que absorve o quê? Patrimônio financeiro, né? Bens mobiliários, como a legislação diz. Qualquer tipo de patrimônio imobiliário você pode ter dentro de um fundo exclusivo. Ações, títulos públicos, crédito privado, fundos, o que você achar que faça sentido, você coloca dentro de um fundo exclusivo. Você, de novo, ele organiza. Lembra que eu falei do patrimônio imobiliário, estava tudo disperso? Você também pode ter uma carteira de investimento com um monte de coisa e um monte de banco. Você pode organizar tudo isso dentro do seu fundo. Ele tem vantagens fiscais ainda mais interessantes, porque
como o fundo ele é um ambiente estéril do ponto de vista tributário, tudo que acontece ali dentro desse fundo não é tributado no momento que acontece essa operação. O que eu quero dizer com isso? Você pode mudar de estratégia de investimento dentro do seu fundo a hora que você quiser, junto com o gestor, obviamente, ali, sempre conversando e coordenando com ele, sem necessidade de pagamento de imposto. Eu posso sair do papel, entrar em outro, vender um fundo, comprar ação, sair de ação, comprar título público, eu posso organizar toda a minha estratégia sem necessidade de pagar imposto. Outra grande vantagem que você tem dentro do fundo exclusivo, fechado, obviamente, é você poder compensar lucros e prejuízos de diversos mercados. Vamos imaginar que você tenha na sua pessoa física uma carteira de ações e um fundo de renda fixa. Se você perder dinheiro na sua carteira de ações, você só vai compensar essa perda com ganhos que você eventualmente vier a ter na sua carteira de ações. Se perder dinheiro no seu fundo de renda fixa, normalmente você joga fora, né? A não ser que você tenha fundo da mesma administradora que você possa compensar, senão você joga fora. Dentro do fundo, não importa nada disso, tudo é compensado. Você compensa renda variável, renda fixa, crédito privado, título público, tudo se compensa. Essa valorização líquida, vamos dizer assim, dos investimentos, ele se reflete aonde? Na cota do fundo, que é a base do cálculo do imposto. E que acontece quando? Se e quando você fizer algum tipo de resgate. Porque como o fundo exclusivo fechado também não tem o come cotas, né, pelo menos por enquanto, a tributação só ocorre quando você fizer um resgate. E do ponto de vista técnico, chama amortização de cotas, quando você está falando de um fundo fechado. Mas que funciona como se fosse um resgate. Ou seja, se você demorar 10 anos para resgatar, 20 anos, nunca mexeu naquele fundo, você nunca pagou imposto, porque você nunca teve um evento tributário e aquele dinheiro fica sendo reaplicado ali dentro. Então é ótimo isso. E ajuda também do ponto de vista sucessório, por quê? Porque por ser uma estrutura fechada, um fundo exclusivo fechado, nesta modalidade de fundo fechado, a legislação permite que você mude a propriedade das cotas do fundo sem a necessidade do resgate. Ou seja, você consegue doar cotas do fundo fechado para os seus filhos, por exemplo, em vida ainda, assim como você faria das cotas da holding, com reserva de usufruto, com cláusulas de comunicabilidade, imperabilidade, cláusula de reversão, inalienabilidade, aquelas cláusulas tradicionais que a gente conhece, do mesmo jeito que você faria se você fizesse a doação das cotas da holding. Você também consegue já pensar no futuro, usando as estruturas do fundo fechado para passar patrimônio para a próxima geração, se assim facilitar. E a tributação desse dinheiro é a tributação de pessoa física, ou seja, no limite, depois de 2 anos, você passa a ter uma tributação de 15% quando você fizer algum tipo de resgate deste fundo. Né? Paralelo ao fundo exclusivo fechado, a gente tem também uma outra estrutura muito poderosa que tem sido cada vez mais utilizada pelas famílias nesses últimos anos, que é as estruturas de previdência privada. Né? A gente sabe que a previdência no Brasil sempre sofreu muito do ponto de vista de rentabilidade de investimento, porque você tinha uma amarração muito forte em relação ao que era possível fazer dentro da previdência. A SUSEP, que regula esse mercado, ela acabou percebendo isso e a partir de 2017, ela começou a liberar, a soltar algumas amarras em relação a essa gestão, e hoje, praticamente, os gestores de fundos conseguem fazer a gestão de fundos de previdência muito iguais ou parecidos com a gestão dos fundos tradicionais. Basicamente, você tem as mesmas regras de gestão. Então, isso fez com que a rentabilidade desses fundos explodisse no Brasil. Então, hoje, além de você não perder dinheiro com previdência, você passou a ganhar dinheiro com previdência. Então, o que é muito bom. Além de tudo isso, você tem todas as vantagens fiscais e sucessórias do Instituto de Previdência. Os investimentos que você faz em previdência também não tem aquele recolhimento semestral de imposto, que é o come cotas, ou seja, você só vai pagar imposto no momento do resgate. Se você não resgatar, você não paga imposto, o dinheiro fica sendo reinvestido ali dentro. Ele tem uma vantagem adicional ao fundo fechado, que é a tributação, porque depois de 10 anos de investimento, você chega numa alíquota de 10% de imposto de renda, né, sobre o ganho. Se você, coisa que no fundo fechado tradicional, você chega no máximo a 15%, ou seja, menos do que os 15%. Claro que ele também começa numa tributação maior, começa em 35%, mas, de novo, esse dinheiro não é o dinheiro para você ficar usando para pagar as contas, né, o dinheiro que vai ficar lá para a sucessão, ou de longo prazo. Na Previdência, claramente, ela não é considerada, a nossa legislação entende que não é herança, portanto, não passa pelo processo de inventário. A seguradora pode e deve distribuir esse recurso para os beneficiários do plano no prazo máximo de até 30 dias, depois que ela toma conhecimento, né, do fato do falecimento do instituidor do plano. E na grande maioria dos estados brasileiros, você ainda não tem o ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação, sobre os recursos de previdência. Tá?
Brasil hoje são 8 estados que têm essa previsão na sua legislação estadual da cobrança de TCMD sobre o seguro de previdência. Mas, na prática, eles têm tido muita dificuldade de executar essa cobrança, porque os contribuintes têm contestado judicialmente essa cobrança do TCMD, principalmente sobre os VGBLs, porque o VGBL tem todo um caráter de seguro, e o seguro, claramente, na nossa legislação é isento de TCMD. Então, os advogados entram com essa tese nos tribunais, e os tribunais têm dado ganho de causa maciçamente aos contribuintes. Mais de 80%, 90% das decisões dos tribunais regionais têm sido favoráveis ao contribuinte. Então, os estados têm tido, mesmo aqueles estados que têm essa previsão já na sua legislação, não têm conseguido cobrar esse imposto. Só como exemplo, no mês de 2019, o TJ do Rio soltou uma determinação proibindo a cobrança do TCMD, o estado do Rio é um dos estados que tem isso na legislação estadual, proibindo a cobrança do TCMD sobre os VGBLs, tá? Então, assim, é complexo. Então, de uma maneira geral, não se cobra, né? Gabriel, algum comentário sobre isso? Perfeito. Não, perfeito. A Previdência funciona muito bem, né, como você bem colocou aí, para fim de planejamento sucessório, e permite essa liquidez independente do processo de inventário, né? Porque o processo de inventário no Brasil, a gente sabe que é algo complexo. Pode ser facilitado se houver testamento, se os herdeiros todos estiverem em acordo, né, se não tiver uma disputa entre os herdeiros. A gente já consegue fazer aí um processo extrajudicial via cartório, que facilita muito também a vida, mas a gente sabe que quando tem briga, esse é um processo longo. Então, a Previdência funciona bem, ela gera uma liquidez para os beneficiários de forma independente do inventário. Então, como o Folino colocou, em 30 dias você tem acesso a essa liquidez e aí já pode usar esse recurso para poder pagar o próprio TCMD da herança, né? Eu consigo ter, porque pelo menos no estado de São Paulo, a gente tem uma previsão até de desconto se o TCMD é recolhido dentro de 60 dias, né? Então, quem tem essa liquidez consegue aproveitar desse desconto, então a Previdência costuma funcionar bem. Numa conta simples, você deveria ter aí pelo menos os custos de TCMD, inventário e advogados destinados aí a uma parcela do patrimônio destinada para um produto de previdência, para que você pudesse gerar essa liquidez aí para os herdeiros e esse processo consiga ser encerrado aí o quanto antes, transmitindo todo o restante do patrimônio, né? E o fundo exclusivo também, como você colocou, funciona super bem para isso, toda a liquidez vai estar lá alocada, sem a tributação de come-cotas, se no caso de fundos fechados, eu consigo fazer a transmissão por doação ou também deixar isso via testamento. Consigo também trazer regras de governança para o fundo exclusivo, né? Eu consigo ter um acordo de cotistas do fundo exclusivo, basicamente com as mesmas previsões que eu poderia ter, semelhante à holding, né, que a gente estava comentando antes. Então, são produtos aí muito interessantes, alternativas muito interessantes para o planejamento sucessório, mas, de novo, não tem uma fórmula, não existe um produto de prateleira que vai funcionar para todo mundo. Tem gente que vai fazer mais sentido um PGBL, para outras pessoas vai fazer sentido o VGBL, e aí a gente tem que fazer conta. No fim do dia, temos que fazer conta e montar um planejamento bem específico. Bacana. O Folino comentou aí no meio da explanação aí sobre Previdência, Gabriel, a questão de entendimento de ser um seguro de vida, né? E a gente tem bastante questionamento sobre o seguro de vida em si, quais os benefícios e se ele pode ser usado como um instrumento aí de sucessão, tanto aqui quanto lá fora. Perfeito, Omar. O seguro também é uma outra alternativa, né? É claro que aí a gente já está falando de uma sinistralidade, né? Toda vez que a gente está olhando para um produto de seguro, significa dizer que eu estou contratando uma apólice para me proteger de um evento futuro e de alguma forma gerar uma liquidez aí para uma indenização em decorrência desse evento futuro, que no caso seria o falecimento do titular, né? Então, a gente costuma dizer aqui que tem que tomar um pouco de cuidado com o seguro de vida, porque para que eu tenha a aplicação da natureza jurídica de seguro de vida e do efeito fiscal que a lei prevê para o seguro de vida, ele de fato tem que ser um seguro, tá? Ele não pode ser confundido como uma aplicação financeira comum, e por isso existe aí uma preocupação em relação a essa substância do seguro de vida. Mas desde que seja um seguro de vida, um produto de seguro em que eu tenho o recolhimento da apólice e o evento futuro segurado é o falecimento do titular,
ele é um produto interessante, né? Porque os beneficiários desse seguro de vida recebem uma indenização. Tá? E aí, quando eu entro no conceito de indenização pela lei brasileira, a indenização ela tem o objetivo de recompor a perda. Né? Então, se eu tive uma perda e estou tendo um pagamento que está me recompondo essa perda, eu não tenho nenhum tipo de ganho, ou não tenho um acréscimo de patrimônio, eu não tenho renda. Né? E pelo fato de eu não ter renda, eu não tenho uma tributação decorrente disso pelo imposto de renda. Tá? Então, a indenização que vem de um seguro de vida para os beneficiários, ela é isenta de imposto de renda no Brasil. Tá? Essa é uma das vantagens, e é claro que aí o produto do seguro tem que fazer sentido também. Né? A gente costuma dizer aqui, né, que o bom seguro é aquele que você consegue usar, né? Mas aí isso significa dizer que aconteceu o fato que estava segurado, né? Que no caso é o falecimento. Então, tem que planejar bem aí se faz sentido, mas para proteger, então, aquela família que ainda está em fase de acúmulo de financeiro, né, de formação de patrimônio, e tem aí uma longa vida aí de acumulação e geração de riqueza, pode fazer, sim, sentido um seguro de vida para resguardar um evento de falecimento. E aí os beneficiários desse seguro estariam isentos aí de recolhimento de IR e também de TCMD, né? Como o Folino colocou, assim como os produtos de previdência, que têm natureza de seguro, a gente não tem um impacto aqui de herança, né? O seguro de vida ele não integra a herança daquele que tinha vida assegurada. Então, também não tem o que se falar em TCMD. Isso também vale para o exterior? Sim, vale para o exterior. Na prática, a gente tem algumas manifestações da própria Receita Federal dizendo que a indenização de um seguro de vida contratado no exterior estaria isenta de imposto de renda e aí também não teria impacto de TCMD. Mas aí, quando a gente fala de contratação de seguro de vida no exterior, tem uma outra preocupação que é regulatória, né? Porque a gente tem aí uma limitação imposta pela SUSEP de contratação de seguros de vida no exterior, tem todo um rito para que isso seja permitido, e basicamente esse é um rito complexo, porque da prática eu teria que ter uma indisponibilidade desse produto no Brasil. Né? Então eu teria que fazer cotações com seguradoras no Brasil, provar que essas seguradoras no Brasil não oferecem esse tipo de produto, e então eu estaria permitido para contratar esse produto no exterior. Então, e aí hoje na prática, como as grandes seguradoras estão já presentes no mercado brasileiro, fica difícil provar que eu não consigo contratar um seguro de vida no Brasil e, portanto, eu estaria acessando o mercado externo. Então, existe essa preocupação regulatória, mas se a gente consegue de alguma forma superar isso, o seguro de vida no exterior também estaria isento aí em termos de imposto de renda e também não teria uma tributação de TCMD. De novo, lembrando de uma preocupação em relação à substância do produto, porque a gente sabe que existem produtos e também esses produtos no exterior que são chamados de seguro de vida, mas de fato não são aí, não têm um caráter de indenizatório e também permitem aí o acesso e gestão dos recursos, como resgates antecipados ou até alocações financeiras da forma que o titular aí pretende fazer. Isso pode ter algum tipo de questionamento da Receita Federal para dizer, olha, isso não era um seguro de vida, isso aqui era um produto, era uma aplicação financeira, portanto, eu não vou permitir essa isenção. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação ao produto, mas é interessante sim, na minha opinião, ele funciona bem. Bacana, maravilha. Aqui local, algum outro ponto que vocês acham interessante aí a gente abordar ou citar? Bom, Mário, eu acho que assim, a gente falou muito aqui de dinheiro, principalmente, fundo exclusivo, previdência, seguro, tudo isso a gente está olhando sempre recursos de longo prazo, né, Mário? São recursos que, em tese, são recursos que não devem ser usados para que você possa usar no seu dia a dia, porque eu falo principalmente a previdência e o fundo exclusivo, eles ficam mais bonitos quanto mais o tempo passa. Né? E se você tem esse diferimento fiscal, de só você precisar pagar imposto quando resgatar, deixa o dinheiro aplicado lá, porque você vai ganhando dinheiro sobre o imposto que ainda não foi recolhido. Então, é ótimo, você vai aumentar a rentabilidade da tua carteira.
Agora, você precisa ter dinheiro para viver, né? Não adianta você enfiar todo o dinheiro nessas estruturas, que fica bastante engessado. Então, é sempre bom você ter uma carteira de investimentos, né, fora dessas estruturas, para o teu dia a dia, os investimentos mais líquidos, investimentos muitas vezes isentos, que ainda existem no Brasil, porque todos esses investimentos isentos, essa isenção, basicamente é para pessoa física, então um fundo imobiliário, uma LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada, essa isenção é para pessoa física, então, toda vez que você usa estruturas para deter esse tipo de investimento, você perde essa isenção. Então, é bom você ter alguma coisa um pouco mais disponível para um dinheiro mais rápido, né? Para você não precisar ficar desmontando essa estrutura, ou pelo menos não se aproveitando tanto do benefício fiscal que você tem nessas estruturas. Então, você viu que a gente já falou de várias coisas aqui no Brasil, né? A gente falou de holding, a gente falou de fundo fechado, a gente falou de previdência, você tem uma carteira, você vai começando a montar esse quebra-cabeça que eu falei ali no começo da conversa, mas eu acho que é por aí. Bacana. Indo um pouquinho agora também para estruturas que nos auxiliaria aí na sucessão, no planejamento fiscal fora do país, já que esse é um assunto que cada vez mais ele faz parte aí do nosso dia a dia. Os clientes hoje, grande parte já com estruturas montadas lá fora para diversificação de portfólio. Então, eu queria que a gente discutisse um pouquinho ou falasse um pouquinho sobre as possibilidades também das estruturas possíveis lá fora nesse planejamento. Legal, vamos falar assim. Eu acho que esse é o assunto do momento, vamos dizer assim, né, Marco? Todo mundo muito preocupado com várias coisas em relação ao momento político, econômico do Brasil, do mundo inteiro, o que se faz com recursos, investir o quê, investir aonde. Eu acho que hoje você tem alguns motivos para ter um pedaço do seu patrimônio, principalmente financeiro, fora do Brasil, né? Ambiente de juro baixo por aqui, a gente teve uma subida de taxa recente, mas ainda assim o juro ainda é baixo, né? Deve subir um pouquinho mais, mas mesmo assim não vai ser aquela... Você não vai voltar até um juro de 15% no Brasil. Esperamos que nunca mais, mas tão cedo, com certeza não. Então, a coisa ficou um pouco mais equilibrada. Então, muitas vezes você consegue até ganhar mais dinheiro lá fora do que aqui no Brasil. Rentabilidades melhores lá fora do que aqui em relação ao investimento. Segundo, diversificação, né? Você tem um mar de possibilidades de investimento lá fora, muito maior lá fora do que aqui no Brasil. O Brasil hoje não é nem 2% do mercado mundial de investimentos. Então, tem que não se aproveitar disso, tendo um pouco do seu patrimônio fora do Brasil, considerando até que as regras que a gente tem aqui no Brasil para deter patrimônio fora do Brasil são muito tranquilas. Simplesmente fecha o câmbio hoje, manda o dinheiro para fora, você pode investir dinheiro quanto você quiser, da forma que você quiser, não tem prazo para esse dinheiro voltar. Então, assim, o fluxo é quase que livre. Você manda dinheiro, traz dinheiro, manda dinheiro do jeito que você quiser. Então, é fácil fazer isso. Poupança em moeda forte, né? Então, o Brasil está longe de ter uma moeda estável, então faz sentido, como reserva de valor, você deixar um pouco do seu patrimônio em dólar ou em euro, e até proteção patrimonial, né? Muitas vezes eu digo que proteger patrimônio no Brasil é um pouco mais difícil, porque na prática você tem instrumentos muito ágeis e muito quase que automáticos para penhorar, bloquear patrimônio, para você poder discutir. Aqui no Brasil você tem coisas já pavimentadas nesse sentido. E o fato de você ter um pedaço do seu patrimônio lá fora, e de novo, gente, é lá fora direitinho, tá legalmente, ninguém está falando para esconder dinheiro, não, nem poderia. O dinheiro está lá fora, é mais difícil de se alcançar porque você não tem esse caminho automático para bloqueio de patrimônio fora do Brasil. É inalcançável? Não, claro que não é, tudo é alcançável. Mas você dá tempo de você se mexer, dar os próximos passos, tomar as decisões que precisam ser tomadas sem ser pego de surpresa. Acho que basicamente é isso. Então, proteção patrimonial também pode ser mais efetiva com esse patrimônio fora do Brasil. E aí, como é que você faz para chegar lá fora, para poder investir? Eu acho que basicamente você tem hoje dois caminhos, né? Ou você abre uma conta de pessoa física, simplesmente uma conta, vamos lá, como exemplo, a XP Investments lá em Miami, abre uma conta, fecha um câmbio, aqui no Brasil de disponibilidade, e remete o dinheiro. O dinheiro chegou lá fora, fica o custo disso, IOF,
custo para abertura de conta não existe, não tem tarifa, você vai discutir lá com o seu banqueiro aqui no Brasil e lá na XP Miami, como é que você vai alocar o seu recurso. Basicamente é isso. Colocar ações, bons, fundos, né? Fazer uma diversificação e a coisa começa a girar. O que você precisa se preocupar a partir daí? Com o momento de tributação daquilo que você ganha lá fora. O Brasil tem uma regra dizendo que qualquer rendimento que você receba na sua conta fora do Brasil, você é obrigado a pagar imposto no Brasil até o último dia útil do mês seguinte ao mês que você recebeu esse rendimento. Tá? Então, se você recebeu o cupom de um bonde, dividendo de uma ação, vendeu a ação, teve ganho de capital, resgatou um fundo, teve ganho, tudo isso é tributado no Brasil, independente do retorno do dinheiro para o Brasil. Isso é importante dizer. Tá? O gatilho para o pagamento desse imposto não é a volta do dinheiro para o Brasil, é a disponibilização do rendimento na conta. A Receita Federal entende que qualquer rendimento que a gente receba numa conta fora do Brasil tem que ser tributado aqui no Brasil como ganho de capital. Tá? Tabelinha aí que vai de 15 a 22,5. A exceção disso é dividendos. Então, dividendos, a gente receba de uma ação, imaginar que eu tenho lá uma ação da Apple, por exemplo, que eu recebi um dividendo, esse dividendo tem que ser pago no imposto do Brasil como imposto de renda, tabela progressiva, com a alíquota de 27,5%. E sempre no último dia útil do mês seguinte ao mês que você recebeu esse rendimento. O outro caminho, que é normalmente que as pessoas usam, até porque você precisa ter muita disciplina para ficar olhando o extrato todo mês, né? Caiu, pago, caiu lá rendimento, faço a conta, pago DARF. Usa-se muito comumente no Brasil hoje as estruturas das empresas offshore, as companhias offshore. Né? As companhias offshore são estruturas que têm personalidade jurídica, né, nesses países que fazem esse tipo de estrutura. Normalmente elas estão sediadas nesses lugares que a gente chama de paraísos fiscais, que são países que não tributam a renda. E aqui eu vou fazer um parênteses. O Brasil não tem nenhum problema legal de você ter estrutura fora do Brasil, nem que ela seja em paraíso fiscal. Tá? A nossa obrigação é declarar o nosso patrimônio e pagar os nossos impostos. Tá? Então, a Receita Federal, o Banco Central, sabem exatamente como tudo isso funciona. Eu vou imaginar que eu resolvo montar a minha empresa ali nas Bahamas, e aí eu vou mandar dinheiro para fazer investimentos no exterior. Apesar da sede da minha empresa estar nas Bahamas, a conta de investimento dela normalmente não fica nas Bahamas. Ela vai ficar num centro financeiro importante, Estados Unidos, por exemplo. Então, eu vou abrir uma conta da minha empresa de Bahamas lá na XP Investments em Miami. Vou fechar o câmbio aqui em Brasil para a conta da minha empresa lá no banco, lá em Miami, só que dessa vez o câmbio não é disponibilidade, é um câmbio de capital, tá? É uma outra natureza cambial, você está capitalizando a empresa. Entreguei o dinheiro para a minha empresa e recebi cotas de participação da minha empresa. Então, a partir de agora, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho cota de participação. O dinheiro é da empresa e é ela que vai investir no mercado financeiro internacional. Como ela não é brasileira, ela não deve obrigações ao fisco brasileiro, ela não paga imposto aqui. Ela está sediada num país que não tributa a renda, portanto, ela também não paga imposto nas Bahamas, porque as Bahamas não tributam esse tipo de renda, ou nenhuma renda. E nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro, no caso, ela é um investidor estrangeiro, assim como eu, pessoa física também, mas ela é um investidor estrangeiro, porque ela está sediada nas Bahamas, o investidor estrangeiro é isento de imposto quando ele investe no mercado financeiro americano, tá? Com exceção de dividendos pagos por empresas americanas que você tem um imposto na fonte de 30%. Na verdade, você nem vê esse imposto, porque ele já é retido na fonte e cai na sua conta já líquido. Você não tem que pagar, você já pagou. Mas, de uma maneira geral, ela também não paga imposto nos Estados Unidos. Quando é que essa receita que ela vai gerar nos investimentos vai ser tributada? Quando eu, que sou brasileiro, dono dessa empresa, vou receber algum tipo de distribuição da minha empresa. Né? Como se fosse uma empresa brasileira. Eu sou sócio, recebo o quê? Uma distribuição de lucro? Sim. Se você ganha uma distribuição de lucro da minha empresa brasileira, eu sou isento. Mas eu lembro que eu disse que quando eu recebo uma distribuição de lucro de uma empresa que está fora do Brasil, eu tributo aqui no Brasil pela tabela progressiva do imposto de renda com a alíquota máxima de 27,5%. Neste momento, eu seria obrigado a pagar imposto. Ou eu posso ter um outro caminho, que é diminuir o meu investimento na minha empresa. Imaginar que eu coloquei lá $1 milhão como capital, eu quero tirar $100 mil a título de capital. Estou reduzindo 10% do capital. Quanto custou esses 10% do capital quando eu mandei o dinheiro? Sei lá, R$300 mil, porque estava 3-1, hoje vale esses mesmos $100 mil, R$560 mil. Eu tive um ganho de variação cambial aí de R$260 mil, que deve ser tributado no Brasil como ganho de capital, tabela de 15 a 22,5. Tá? Então, esses são os dois caminhos que se tem. Mas, de qualquer maneira, essa tributação só ocorre se e quando acontecer algum tipo de movimento de tirar recursos da empresa
e jogar para o acionista. Enquanto isso não acontecer, esse dinheiro fica sendo reaplicado dentro da empresa sem nenhuma tributação, tá bom? Então, basicamente, esses são os caminhos que a gente tem ali fora e para chegar no mercado internacional de uma maneira eficiente, de uma maneira legal, tá? É assim que o banco todo mundo faz, porque a Receita e o Banco Central entendem que esses caminhos são possíveis de você acessar o mercado offshore. Gabriel, mais algum comentário aí, por favor? Não, perfeito. Acho que você colocou todos os pontos aí relevantes. Lembrando que, a partir do momento que eu tenho um ativo offshore, surge uma nova obrigação acessória no Brasil, né? A gente tem a declaração de Banco Central, Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, conhecida como DCBE, em que eu tenho que declarar todos os ativos detidos no exterior. Esse ano, o prazo se encerrou lá em 5 de abril, e o valor mínimo obrigatório para a declaração era de $1 milhão para a soma de todos os ativos. Então, além do imposto de renda, eu tenho também uma outra obrigação acessória, que é a DCBE. Essa não tem nenhum efeito fiscal, é uma declaração informativa para fins de controle de capitais no exterior, detido por residentes brasileiros, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer ela bem feita, com assessoria, porque as multas são relevantes. Então, esse é um outro ponto importante também para quem investe no exterior. E aí independe da natureza do ativo e da forma como eu invisto, seja uma conta pessoa física ou seja uma participação em uma companhia offshore, ou outros tipos de ativos no exterior também, todos eles estão sujeitos à declaração para fins de Banco Central. Gabriel, vou emendar uma pergunta aqui. Como é que ficaria a questão sucessória e tributária aí de um cliente que tem uma conta pessoa física ou uma companhia aberta nos Estados Unidos, onde o titular venha, ou os titulares venham a faltar? Como é que ficaria essa questão e quais são eventuais possíveis soluções aí? Perfeito. Essa é uma preocupação importante, Omar, quando a gente fala em investir no exterior, porque a regra de sucessão, ela muda, né? A gente está acostumado aqui com uma regra brasileira, só que a justiça brasileira ela não tem competência para processar o inventário de bens localizados no exterior. Então, a partir do momento em que eu passo a ter um patrimônio no exterior, eu necessariamente vou ter um processo de inventário no exterior em relação a esse patrimônio. Então, e aí, outras preocupações surgem em relação a isso, né? Como, por exemplo, o impacto tributário, né? A gente tem, da mesma forma que existe o ITCMD no Brasil, existe o imposto sobre herança e o imposto sobre doação no exterior. Quando a gente fala de Estados Unidos, é uma preocupação bastante delicada, porque a gente sabe que a tributação sobre herança nos Estados Unidos ela é relevante, né? A gente está falando aí de uma tributação que pode chegar aí a 40% ou até 50%, dependendo do estado em que o ativo está localizado, né? O ativo americano, né? Então, se a gente está falando de um investimento em uma conta pessoa física diretamente nos Estados Unidos, você pode ter um impacto aí, ainda como residente no Brasil, você pode ter um impacto de tributação nos Estados Unidos sobre a sucessão. Tá? Então, esse é um ponto delicado, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Não são todos os ativos que estão sujeitos à tributação sobre herança nos Estados Unidos, tá? Tem algumas exceções. Não é que tudo vai ser tributado a 40% a partir do momento que acontece o falecimento. Tá? Lembrando também que nos Estados Unidos existe uma isenção bastante relevante, tá? A nível federal. É uma isenção que hoje ela está fixada em $11 milhões por pessoa, basicamente. Ela pode ser dobrada aí no caso de um casal, né, podendo chegar até $22 milhões. Só que ela tem prazo de validade, a partir de 2026 ela volta aí para metade, então ela cai para $5 milhões por pessoa. Então, isso traz algum nível de proteção, mas não é sempre que a gente consegue também aplicar essa isenção, especialmente para investidores não residentes, no caso, nós aqui, residentes do Brasil, investindo lá fora. E aí, algumas alternativas são possíveis aí em relação a isso, para proteger essa questão da sucessão, tanto para facilitar o processo de inventário, quanto para evitar ou, de alguma forma, mitigar aí o impacto tributário sobre isso. Como o Folino tinha comentado, a companhia offshore costuma funcionar bem para isso, porque eu deixo de ter um investimento direto nos Estados Unidos,
tá? Porque eu não sou mais titular de uma conta diretamente na pessoa física, de uma conta americana, mas sim eu passo a ter investimento no capital de uma companhia offshore, e essa companhia é localizada normalmente num paraíso fiscal, ou seja, fora dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente está bastante acostumado aí às jurisdições do Caribe, né? Por exemplo, Bahamas, BVI, e aí eu não tenho, no momento do falecimento, eu não tenho uma transmissão do portfólio financeiro, porque esse portfólio financeiro ele passa a ser da companhia que está localizada fora dos Estados Unidos e, portanto, não há o que se falar em impacto de sucessão dentro dos Estados Unidos. Então, essa é uma possibilidade de proteção, por isso que, além da questão fiscal brasileira, em que eu posso ter o diferimento da tributação dos ganhos acumulados dentro dessa carteira aí detida pela companhia offshore, eu também eu também percebo essa outra vantagem em relação à sucessão quando a gente está falando de Estados Unidos, porque aí eu não estou mais com um ativo diretamente detido pela pessoa física. Isso não quer dizer que eu não tenho que me preocupar em relação à sucessão, porque da mesma forma que eu tenho um processo de inventário no Brasil, eu também vou ter um processo de inventário na jurisdição da companhia offshore. Então, eu tenho que me planejar em relação a isso. Por experiência, esse processo de inventário offshore costuma ser mais rápido, costuma ser mais eficiente do que o processo brasileiro. Mas algumas possibilidades que a gente tem aqui para poder ainda melhorar ainda mais isso, como, por exemplo, o testamento local. Tá? Essa é uma recomendação que a gente costuma fazer, para que você tenha um testamento na jurisdição da própria companhia offshore, dizendo, olha, as ações dessa companhia vão ser destinadas aos meus herdeiros A, B e C no meu falecimento. Isso não evita o processo de inventário, mas acelera. Tá? E isso é um documento simples, é um testamento bastante simples e não é caro de se fazer, então a gente recomenda, sim, que quem tem esse tipo de estrutura de companhia offshore também tenha pelo menos um testamento local para poder se planejar em relação à sucessão. Outras possibilidades, e aí já buscando evitar o processo de inventário, também existem. Tá? A gente conhece aí o mecanismo de joint tenancy, né, que é aquela propriedade comum. A gente também tem as estruturas fiduciárias, por exemplo, os trusts e fundações, em que eu já planejo, já faço de fato essa transferência em vida, tá? Seja diretamente ou por meio da estrutura fiduciária. E aí eu evito o processo de inventário, no limite é isso, mas surge uma preocupação fiscal no Brasil, seja na questão do joint tenancy, porque esse é um instituto que não é previsto na legislação brasileira, então a gente não tem certeza sobre o impacto fiscal, porque esse é um conceito em que todos os acionistas daquela companhia passam a deter 100% das ações, é como uma propriedade comum, como se aquele ativo fosse comum de todos eles, tá? E, portanto, no falecimento de um acionista, os outros continuam detendo aí a parcela de 100%, a totalidade das ações, e não existe uma transferência por sucessão. Então, eu consigo evitar o inventário, mas tem uma preocupação fiscal no Brasil, principalmente em relação ao ITCMD, porque eu trouxe aí um segundo proprietário para a estrutura, e que provavelmente não tem origem, né, não aplicou capital na estrutura, e também para fins de declaração, né, quem que vai declarar essa companhia e em que termos eu faço esse tipo de declaração, já que um tem a origem e o outro pode não ter a origem do recurso. E a estrutura fiduciária, só para comentar rapidamente, em que, de fato, eu transfiro o patrimônio, né? Por exemplo, um trust, é um contrato, eu transfiro esse patrimônio para um trustee, que seria um administrador, faço essa transferência em vida, portanto, esse patrimônio deixou de ser da propriedade do settlor, né? Daquela figura que institui o trust. E aí, ele não tem também, no falecimento do settlor, eu não tenho um processo de inventário, porque esse patrimônio não era mais dele. Tá? Então, é eficiente em relação ao inventário, mas pode trazer diversas preocupações fiscais no Brasil, porque, de novo, assim como para o joint tenancy, também para o trust, a gente não tem uma equivalência do instituto do trust na legislação brasileira, e aí surge uma série de dúvidas, tanto em relação a imposto de renda,
quanto em relação a ITCMD. Em que momento eu recolho e qual é a modalidade de recolhimento. O beneficiário passa a receber essas distribuições do Trust, e aí, sendo um beneficiário residente no Brasil, a Receita Federal já, inclusive, se manifestou que esses rendimentos estariam potencialmente sujeitos aí a uma tabela progressiva, podendo chegar até 27,5%. Então, não tem uma receita de bolo, a gente, de novo, tem que olhar caso a caso para ver o que funciona melhor para cada uma dessas estruturas. Acho que só complementando aqui um pouco o que o Gabriel falou, que é o seguinte: mesmo que o patrimônio esteja lá fora, e mesmo que o nosso judiciário se declare incompetente para fazer a distribuição ou a partilha de um patrimônio que está, ou processar o inventário aqui no Brasil, do patrimônio que está fora do Brasil, ainda assim, é fundamental que a gente entenda que a gente precisa estar sempre com o Código Civil em cima da mesa, tá? Para entender como é que todas essas estruturas offshore se conversam com as nossas regras de sucessão aqui, quanto à herança legítima, a questão da meação, tudo isso precisa ser observado, né? Até sei que tem muita gente, não sei se muita gente, mas algumas pessoas que até dizem, não, estando lá fora você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim, tá? Você precisa sim obedecer as regras daqui, porque você tem os agentes, normalmente são brasileiros, ou seja, os herdeiros são brasileiros, a pessoa que faleceu era brasileira. Então tem sim que entender. E aí que está a grande dificuldade, como o Gabriel muito bem colocou aqui. Muitas vezes você tem estruturas que funcionam muito bem lá fora, que é um tipo de direito diferente do nosso, por isso que funciona lá fora, que é o direito anglo-saxão, que não encontra paralelo no nosso direito, que é o direito civil romano, mas ainda assim tem muitas coisas que a gente consegue absorver e acomodar, desde que a gente não infrinja nenhum tipo de regra da nossa legislação. Então, isso é muito importante para a gente poder também pensar conjuntamente o que você pode usar de maneira que você resolva o problema e não você crie mais problema lá na frente. Indo aqui acho que para a reta final, eu queria que vocês pusessem um pouquinho de que forma que a gente pode abordar esses temas, a gente pode eventualmente auxiliar o nosso cliente na tomada de decisão ou no direcionamento de como se estruturar, tanto local como offshore. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho do nosso papel e como a gente poderia auxiliar os clientes. Legal, vamos lá. Gente, basicamente, acho que o nosso trabalho aqui nessa área de wealth planning é ser um grande consultor patrimonial do cliente, né? A gente tem a obrigação e o dever de trazer para a mesa as informações que façam sentido, as alternativas, as estratégias que possam ser utilizadas para o cliente buscar atingir os objetivos que ele tem em relação a isso, em relação à sucessão, em relação ao regimento tributário, proteção patrimonial. Na verdade, é uma grande conversa, né? A gente tentar entender a estrutura familiar, tentar entender a estrutura patrimonial, tentar entender as necessidades e objetivos, poder trocar ideias, trazer informações, mostrar caminhos para que o cliente possa tomar as decisões que ele tem que tomar da maneira mais segura possível, né? Eu acho que esse é o nosso papel. É ser um facilitador desse processo. O que a gente não consegue fazer aqui, até por uma questão regulatória, é ser o advogado do cliente, né, Omar? A gente não consegue fazer o legal opinion, a gente não consegue redigir o contrato social da holding, a gente não consegue fazer o testamento, a gente não consegue fazer o contrato de doação. Isso a gente não faz porque a Anbima proíbe que esse tipo de serviço seja prestado pela instituição financeira. Na prática, nós somos sócios, funcionários da empresa, a gente não pode advogar para o cliente. Quem tem que fazer isso é um escritório de advocacia. Mas muitas vezes a gente trabalha muito a quatro mãos com os escritórios, porque a gente começou a conversar, a gente está ali desenvolvendo um desenho, faz as apresentações, mostra os caminhos, e o cliente fala assim, não, agora a gente quer implementar. E aí, se o cliente, isso acontece invariavelmente, o cliente pede para a gente alternativas de escritórios para implementar aquela solução. E a gente tem essas parcerias, né, com praticamente todos os principais escritórios do Brasil, e a gente vai trazendo para a mesa as pessoas que a gente acha que faz sentido para aquele cliente, para aquela situação, né, pessoas que conheçam do assunto, que têm empatia, e a gente ajuda a coordenar todo esse processo. Então, esse é o trabalho que a gente faz, é o trabalho do facilitador, né? A gente vai até o pedaço quase da execução, mas a execução, efetivamente, dependendo, obviamente, do que seja, quem tem que fazer é o advogado. Claro que eu estou falando, no desenho, vamos fazer um fundo exclusivo fechado?
gente faz em casa. Isso é um produto nosso. A previdência, a gente faz em casa. Eventualmente, até esses estudos offshore. A gente não tem essa empresa de serviço fiduciário dentro da XP, mas a gente também tem bons parceiros lá fora para fazer esse tipo de cliente, mas a gente ali se envolve muito mais, porque muitas vezes o cliente, eu não conheço, faz um CI, pega a proposta, a gente troca documentos, a gente olha, a gente manda, mas na prática quem vai tomar a responsabilidade de ser o fiduciário, de ser um trustee, ou de fazer, vai ser quem vai administrar as companhias offshore, não é a XP, porque a gente não tem serviço dentro de casa. A gente também, de novo, coordena todo esse processo. Então, na prática, é isso que a gente trabalha, é sentar, discutir, entender, dar ideias, mostrar alternativas, dar opiniões, mostrar caminhos, falar, olha, funciona assim, funciona assado, já testamos desse jeito, não funcionou, esse caminho aqui pode funcionar melhor, até chegar num desenho que faça sentido e a gente encaminhar a implementação das estruturas, seja com os advogados, seja com os provedores offshore, seja dentro de casa.